Nesse vídeo aqui você vai aprender 10 estratégias para conseguir estudar fazendo escalas de uma forma que eu tenho certeza você nunca viu em nenhum outro lugar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alex Sanches, estou muito contente de tê-lo ou tê-la aqui assistindo esse conteúdo, direcionado aqui aos violoncelistas. E nesse vídeo aqui, como eu disse, a gente vai aprender algumas estratégias, para ser mais exato, 10 estratégias, de estudo com as escalas para violoncelo, tá? Assim, cara, as escalas são, assim, essenciais, para o desenvolvimento do violoncelista. É o tipo da coisa que eu particularmente gosto de fazer todos os dias para manter a técnica quente em mãos, digamos assim. E eu separei aqui esse vídeo porque são coisas que, via de regra, eu acabo fazendo também, eu acabo seguindo esses princípios, Então, como eu nunca vi ninguém comentando sobre isso, passando de fato como que essas pessoas estudam escalas, e eu venho já testando isso já há algum tempo, falei, eu vou compartilhar isso com o pessoal, acho que eles vão gostar. Então, se esse conteúdo for útil para você, ao final, deixa um like aqui, isso me ajuda bastante, deixa um comentário também, comenta qualquer coisa aí e dá essa moral pro canal. Um outro recadinho antes da gente entrar no vídeo, aqui no link do canal você encontra os treinamentos que eu indico, tá bom? E inclusive um desses treinamentos do professor Maldo Lombardi Bruccoli, um treinamento assim, cara, absolutamente fantástico sobre as escalas, tá? Esse segundo treinamento que ele possui, que é o treinamento de exercícios diários, escalas de arpejos, já é um treinamento um pouco mais avançado, já exige que você tenha ali, já tenha sido iniciado no capotaço, tá? Então, já exige assim que você tenha alguma destreza, mas assim, mínima, tá bom? Com relação ao capotaço. E, cara, é um treinamento assim espetacular, indico de olhos fechados. Tem diversos exercícios lá, exercícios para afinação, sabe? Em saltos da primeira para a sétima posição, saltos da primeira, por exemplo, para ali já o uso do capotaço, assim, sabe? Tem muita coisa. Exercícios de interdependência dos dedos, que é uma coisa meio que chato da gente encontrar, sabe, assim. Existem muitos métodos que eventualmente possuem coisas até semelhantes, mas dessa forma como o Maldo estabeleceu ali, sabe, assim, esse conteúdo realmente faz com que o material dele seja único. Então, por isso que eu recomendo bastante, tá? Tá aí o link. Se você sentir que é para você, seja muito bem-vindo e bora estudar junto, tá bom? Vamos lá então pro vídeo, tá? Guia de treinamento 10 estratégias de estudo de escalas para violoncelistas. O estudo de escalas é o pilar da técnica e da afinação do violoncelo. Para o músico adulto e focado em resultados, a eficiência é fundamental. Este guia apresenta 10 estratégias de treinamento diretas e aplicáveis, transformando o estudo de escalas em um exercício de alta performance. Tá? Vamos lá, primeira estratégia, treinamento de velocidade progressiva. Ali eu coloquei basicamente dessa forma, metrônomo mais 10 BPM, E você já vai entender por quê, desses 10 aqui. O foco é na consistência rítmica e na limpeza da execução em alta velocidade, tá? Então o método, basicamente, começa a escala em uma velocidade confortável, por exemplo, 60 BPM, para semicolcheias. Essa relação, eu sempre vejo o pessoal comentando sobre isso. Tá em semicolcheia aqui, São 4 semicolcheias. Depende, tá, gente? Se você conhece de música, você sabe que as coisas não são assim, tudo depende da fórmula de compasso. Comumente usamos essa linguagem para falar, são 4 semicolcheias e etc ali, mas depende, tudo depende da fórmula de compasso, tá? Podem ser 4 colcheias e a subdivisão rítmica ali em 4 notas por tempo da mesma forma, podem ser 4, por exemplo, semínimas, e você ter a subdivisão ali em 4 partes de um tempo para um compasso, tá bom? Então, assim, cuidado com isso, tá? É só um toque aqui. Então, ali, 60 BPM para semicolcheias, nesse caso para 4 notas, etc. Progressão, aumente o metrônomo em 10 BPM a cada execução bem sucedida, sem erros de afinação ou ritmo. E ali a meta, é você estabelecer e manter um registro de velocidade máxima semanal. Então esse é o tipo da coisa que, assim, eu já fiz bastante, tá, gente? Hoje eu confesso, assim, que eu tenho feito muito menos, tenho focado em outras coisas. Mas até compartilhei em um desses vídeos curtos, que eu costumo publicar aqui no canal também, eu compartilhei uma visão sobre isso, que eu vinha estudando e tal, para desenvolver a minha velocidade e vinha utilizando justamente esse método, do professor Mal. Porque, em geral, e já é o próximo tópico aqui, como que a maior parte dos violoncelistas acaba estudando por aí? Estudando as escalas com as cordas soltas. É importante também, você tem que saber das duas formas, cara. Cordas soltas e sem cordas soltas, com cordas presas. E assim, estudar com as cordas soltas, naturalmente você vai conseguir um pouco mais de velocidade, Mas é importante que você tente sempre bater a mesma velocidade com as cordas presas. E isso é desafiador pra caramba, tá? Não é nada fácil, beleza? Então assim, mantenha esse registro. Aquilo que não é mensurado fica difícil de ser modificado.
tá? Então, assim, se você não consegue medir o que você está fazendo, né, semana após semana, por exemplo, ter um diário, né, de estudos, o que é uma coisa muito importante, eu recomendo. Hoje em dia eu uso digital, basicamente eu escrevo as coisas assim já ali no note, né, do celular. Mas se você tem, por exemplo, um diário físico, um diário digital, tanto faz, isso é muito importante para que você consiga bater essas informações ali, né, e evoluir melhor no instrumento, tá bom? Então, estudo com cordas soltas. Aqui o nosso segundo ponto, ressonância e afinação. Essa abordagem isola a afinação da nota tocada com a ressonância da corda solta, né, aprimorando o ouvido. Então, inicialmente, né, a gente acaba até mesmo ensinando, né, e aprendendo com as cordas soltas, porque fica mais fácil. Você tem as cordas soltas que vão dar aquela ressonância para aquilo que você está tocando, e isso facilita bastante o processo de afinação. E o violoncelo, como um instrumento não temperado, acaba precisando bastante disso, beleza? Então, a aplicação: toque as escalas que utilizam a corda solta como ponto de partida ou chegada, exemplo de Dó maior na quarta, por exemplo. O foco aqui: a nota tocada deve vibrar em perfeito uníssono, né? Com a corda solta correspondente, ou oitava, quinta, etc., maximizando a ressonância simpática, tá? Nesse caso ali, simpática diz respeito a basicamente ao intervalo que você tem das notas, beleza? Que as notas vão soar por simpatia, tá? São notas da mesma escala, enfim, às vezes uma quinta, uma terça e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? Via de regra, né, as cordas soltas são, como já mencionei, né, como já disse aqui, a forma como a gente acaba aprendendo inicialmente, né, a forma que todos nós conhecemos, etc. Né? E inicialmente é a forma que assim, você precisa saber, né, precisa conhecer também os dedilhados dessas escalas. E sobre as escalas, acho que o ponto mais interessante é justamente esse: você se habituar tanto a dominar o dedilhado das escalas. Em que isso vai facilitar para você no fim do dia? Vai facilitar que ao longo da sua jornada como músico, né, você vai tocar as mais diversas músicas nas mais diversas tonalidades. Então, conhecer as escalas te põe em situação familiar com essas músicas que você vai tocar. Obviamente, entende-se que ao longo da sua carreira também, essas músicas eventualmente vão ter lá suas alterações ali, tonais, né, ao longo dos compassos, mas é uma coisa que é importante, entendeu? Tipo, isso te dá uma base, né? Imagina você tocar uma música, por exemplo, em Si maior, que você não tem, se você nunca tocou essa escala. Poxa, vai ser mais difícil do que, por exemplo, para quem já tocou. Então as escalas nos ajudam nesse sentido, beleza? Número 3 aqui, né? Estudo sem cordas soltas, né? Domínio de posição. Então isso aqui pra gente, cara, é sensacional, assim, é fundamental. Inclusive eu só fui conhecer aqui as escalas, né, nesse formato, sem as cordas soltas, com o método professor Mal, tá? Assim, até tem alguma coisa assim, tipo no FEA que você pode utilizar, mas lá ele não te propõe exatamente esse dedilhado, ele te propõe o dedilhado mais nas partes mais agudas, né? Como é que você vai fazer o dedilhado clássico, né, de 3 ou 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, né, que é o dedilhado clássico para você fazer qualquer escala maior, né, e também qualquer escala menor, né, utilizando ali uma única corda, beleza? Mas se você ainda não viu isso, fica tranquilo que você vai ver, tá? Não tenha ali peça, meu Deus, isso é difícil. Não, é super tranquilo, depois que você se habitua a fazer isso tudo, fica muito fácil, tá bom? Então vamos lá, 3. Estudo sem cordas soltas, né? Domínio de posição. Força o violoncelista a depender exclusivamente da memória muscular e do ouvido para a afinação, simulando passagens de repertório onde as cordas soltas não são usadas. Aplicação: pratique escalas inteiras em uma ou duas cordas, forçando o uso de posições mais altas e shifts completos, né? Os shifts são as mudanças, né, conforme você faz aqui no braço do instrumento, né? Em inglês é assim que a gente chama, né? Shift. Benefício: aumenta a confiança na afinação em regiões mais agudas do instrumento, né? E assim, de fato, hoje em dia eu até passo, especialmente quando estou estudando alguma coisa de velocidade, tá? Eu até passo, né, com as cordas soltas, né? Mas é uma coisa que já está mais internalizada, porque a gente aprende primeiro, então em tese você vai ter mais contato, né? Mas hoje em dia, assim, eu estudo bastante com as cordas presas, né? Sem cordas soltas, então me ajuda bastante, assim, sabe? Pegar essas escalas ali, começar, tal, e tentar tocar tudo certinho, né? E aí, obviamente, aqui começa a ficar um negócio interessante, porque a gente começa a poder começar a se preocupar com outras coisas e testar outras coisas também, né? Então aqui no número 4 a coisa começa a ficar mais interessante, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção se você já é um violoncelista, por exemplo, de nível não tão iniciante, tá? Talvez um nível mais intermediário ali, tipo, né? Pô, você já fez, sei lá, algumas escalas, já tá iniciado ali no caputaço, por exemplo, né? Eu acho que esse é o principal ponto, dar esse salto quando você é iniciado no caputaço para um próximo nível de intermediário para avançado. Eu acho que, assim, esse é um nível que exige bastante, assim, sabe? Que acaba sugando
bastante da gente, tá? Então, legato, né, de conexão aqui, 2, 4, 6 e 8 notas ligadas, né? Desenvolve a fluidez e a limpeza nas mudanças de posição, né, nos shifts, garantindo que a transição seja inaudível e musical. Então, método, toque a escala ligando as notas em grupos de 2, 4, 6 e 8 notas, né? Foco, a mudança de posição deve ocorrer no meio do arco, com a mínima pressão possível, para conectar as notas de forma suave e sem interrupção sonora, tá? No meio do arco aqui é só uma observação, tá? Mas você pode fazer essas mudanças na ponta do arco, pode fazer no talão, não tem problema, tá bom? A grande sacada aqui e a inteligência por trás desse estudo das escalas mora justamente nesse ponto em que, ok, tocando uma nota por arco já sai, sabe que a escala está pronta, mas o que mais eu preciso estudar? E como a gente sabe, a mão direita, a mão do arco, é a mão que, cara, que tira o som do violoncelo, tira o som do instrumento. Então aqui a gente começa o quê, cara? Aqui nesse ponto a gente começa a testar outras coisas que são muito interessantes. Então a gente pode criar um certo grau de complexidade na mão do arco agora, né, para que a gente possa tocar de uma outra forma, né? A gente pode eventualmente até criar mais complexidade com a outra mão, testando novos dedilhados e etc, que eventualmente não estejam propostos. Por exemplo, eu vou tocar até o final do espelho a escala em uma única corda. Por exemplo, eu vou tocar a escala de dó até o final do espelho. Depois, independente de onde eu terminar, eu volto para a corda sol, a seguinte corda, a terceira corda, e vou tocando a mesma escala de dó até o final do espelho e por aí vai. Então assim, o lance é você criar desafios, né, os seus próprios desafios, e gerar mais complexidade para aquilo que você está fazendo, tá bom? Esse foi só um exemplo, eu nunca fiz isso, tá, que eu acabei de falar aqui agora. Eu sempre dou continuidade na escala, né, por mais que eu vá, por exemplo, até o final, né, ali da corda dó, eu sempre busco a próxima nota na próxima corda, basicamente isso, tá? Enfim, é só uma sugestão, mas a grande sacada é você criar complexidade para isso, e aqui a gente começa a fazer isso, né? Então quando você faz isso, né, em legato ali, né, então você tem várias notas, 8 notas, por exemplo, né, por arco, você vai deixar bastante exposto a qualidade, né, bastante exposta a qualidade do seu legato, né, e a sua mudança de posição, assim, o seu shift, né, ali. Então isso é bem interessante pra gente, é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer. Eu estudo bastante, assim, sabe, passando ali as cordas e tal. Às vezes até tento, sei lá, 16 notas por arcada, sabe, assim, tipo, e aquilo exige bastante controle da afinação, especialmente se você fizer isso com cordas presas, cara, sem cordas soltas. Aí você vai ver o que é bom pra tosse. Mas assim, cara, ficou bom nisso aqui, é o que eu falo, a parte técnica, né? Você ficou bom na parte técnica, você meio que toca qualquer coisa, né? Então assim, a grande sacada tá nisso, tá? Número 5, arcadas e articulações variadas, né? Controle de arco. O arco é o motor do som. Essa estratégia desenvolve o arco fino e a versatilidade, né? Então, exemplos de arcadas, né? Então você pode fazer em détaché, uma nota por arco, no meio, na ponta, no talão, martelé, ataque forte e parada brusca, né? Você pode fazer em espicato, né? O arco saltitante ali em diferentes velocidades, né? Saltilé, rápido e leve, né? Você pode fazer em estacato, você pode fazer em ricochete, né? Tipo assim, são as mais variadas formas, assim, sabe? Tipo, para você testar isso aqui. Então, o benefício, prepara o músico para as exigências rítmicas e estilísticas de qualquer repertório. Então, isso aqui é assim, eu sempre falo, cara, se o aluno, se a pessoa, se o estudante de violoncelo pensa no violoncelo, pensa nas escalas para violoncelo, apenas como, putz, eu já fiz todas as escalas lá, tal, ok. E só isso, eu acho que ela não está tendo a visão geral de aplicação disso, porque as escalas oferecem possibilidades infinitas. Essa é a grande verdade, tá? Número 6, estudo de intervalos, né? Afinação vertical. Em vez de tocar a escala sequencialmente, toque-a em intervalos, em terças, quartas, quintas, sextas, né? Isso aqui na guitarra a gente reconhece, a gente chama de padrão, né? Então tem um padrão dentro das escalas. Aí você tem os padrões de terça, de quarta, de quinta e por aí vai, tá bom? Aqui, né, dentro da cultura violoncelística, a gente tem basicamente o estudo de intervalos, tá? E se não me engano, tem um estudo também dentro do FEA, que é só desses padrões, né? Se não me engano é de terças, alguma coisa assim. Eu já fiz também, eu fiz acho que em todas as tonalidades, e é bem bacana, cara, isso aqui ajuda muito, assim. Especialmente nas últimas tonalidades que você vai, sabe assim, começa a pegar ali as posições mais altas do espelho, tá? Então, recomendo bastante. Não lembro agora do nome do estudo, porque eu fiz tanto que eu cheguei a decorar, assim, sabe? Então, eu não me recordo agora, tá? Método, toque a escala de Dó maior em terças, né? Do, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, e por aí vai.
tá bom? Então isso é bacana. Foco, aprimora a afinação vertical, né? A relação entre duas notas tocadas sucessivamente e a antecipação dos shifts necessários para cobrir o intervalo. Sem muito o que falar, isso aqui é exercício, cara, nota 10, recomendo que você faça muito. Mais uma coisa, levando em consideração que depois você pode fazer isso também mesclando, tá bom? Então, você está fazendo em tetache, por que não depois fazer em legato? Por que não depois de fazer em spiccato, sabe assim? É o que eu digo, as possibilidades são infinitas, cara. Por isso que assim, não tem como você estudar tudo. Mas se você estudar um pouquinho a mais do que, sei lá, a maior parte das pessoas, pô, você vai conseguir tocar grandes peças que você sonha, que você almeja. Então, isso aqui é muito legal, sabe? Você, tipo, estudar isso aqui dessa forma. Isso aqui é, cara, é maravilhoso, tá? Estudo em diferentes dinâmicas. Número 7 aqui, controle de volume, né? A dinâmica não é apenas sobre volume, mas sobre controle muscular e projeção sonora. De fato, tá bom? Isso aqui conta bastante. Porque se você quiser muito som, aquilo vai exigir mais energia de você, né? Porque exige um pouco mais de pressão, ponto de arco, etc. Ponto de contato, talvez você tenha que virar um pouco mais o arco, né? Tudo isso. Então, método. Toque a escala inteira em pianíssimo, né? E depois em fortíssimo. Cara, isso aqui é muito bacana. Variação, faça crescendos, né? Crescendos na subida e diminuendos na descida, exigindo um controle preciso da velocidade e pressão do arco. Meu, isso aqui é muito bacana. Como eu já disse aqui, volta a 2 vídeos que você vai ver um vídeo que eu deu reagindo, né? Alguns violoncelistas e tudo mais. E assim, tem uma música, né? Que é aquela As Time Flies, alguma coisa assim, conforme o tempo passa, conforme o tempo voa. Eu não me recordo agora do nome exato, mas que o violoncelista, ele faz esse crescendo, cara. E assim, o quão difícil é você fazer aquilo, cara. É difícil pra caramba você fazer aquilo, sabe? Não é fácil, fazer aquilo é muito difícil. Só você fazendo para ver o quão difícil é para você fazer naquele nível de controle de arco. Então, assim, mais uma aplicação das escalas, cara. Você começando pianíssimo e termina, por exemplo, na primeira oitava fortíssimo. É difícil você fazer isso bem feito, sabe? Então, é mais um estudo. Você vê que as escalas são assim, ó. Eu amo as escalas, de verdade. Amo as escalas. O shift silencioso, né, treinamento de transição. O objetivo é que a mudança de posição, número 8, é que a mudança de posição seja limpa e inaudível, né, como se a nota já estivesse lá. Método, toque a primeira nota da posição, deslize o dedo para a segunda posição sem tocar a corda, né, ou tocando muito levemente. E só então pressione e toque a nota na nova posição, tá? Sem tocar a corda, para nós que somos violoncelistas, isso não existe, tá? Então, isso aqui você não pode considerar. O que está posto aqui é que é o seguinte, no shifting, né, quando você vai tocar aqui de posição, o que acontece é que você nunca tira a sua mão da corda, nunca. Você nunca faz isso, porque se você fizer isso, especialmente tocando cordas duplas, cara, se você fizer isso aqui, você vai desafinar, entendeu? É padrão. Você carrega a mão em pouco contato, mas quando aqui o documento se refere a sem tocar a corda, é para deixar claro que isso aqui não é um slide, como a gente chama na guitarra, né? Ou um glissando dentro da música clássica, como a gente costuma chamar. Não é glissando aquele não é isso, tá? Você tá tocando aqui do sol, fá, do sol. Sabe, tem que soar as duas notas. Do sol, fá, mi, do sol, fá, mi, do sol, fá, mi. Sabe, você não pode fazer tipo do, sabe assim, tipo e ter aquele escorregado, né? Que é basicamente o glissando, beleza? A gente não pode ter isso, tá? Isso aqui é muito importante. Então, foco, isolar o movimento do braço esquerdo, garantindo que ele seja rápido e preciso, tá bom? 9, estudo de arpejos e tríades, né? Estrutura harmônica. Aqui a coisa começa a ficar interessante, né? Que a gente tá falando basicamente também, você tem os arpejos, mas você também pode fazer, né? Isso aqui utilizando as cordas duplas, o que é bem interessante e eu particularmente acho bastante difícil. Então as escalas são lineares, né? Os arpejos são harmônicos. O domínio dos arpejos é crucial para a técnica de cordas, né? Aplicação, praticar arpejos de tríades, né? Enfim, todo arpejo diz respeito às tríades, né? No final das contas, que são as notas do acorde, né? Maior, menor, diminuto, aumentada e tétrades, né? Sétima, em todas as inversões. Então isso aqui também é bem interessante, beleza? Benefício, fortalece a compreensão da estrutura harmônica e melhora a precisão dos saltos de corda, tá? De fato, assim, existem também, assim como nós temos nas escalas, os estudos das escalas com cordas soltas e sem cordas soltas, existem também os estudos dos arpejos com cordas soltas e sem cordas soltas, cara. E eu vou te falar, os arpejos sem cordas soltas são difíceis para caramba, assim, são tipo, cara, são bem complexos, assim, sabe? Eu, particularmente, no nível que estou, eu sinto bastante dificuldade, né, em fazer, em afinar bonitinho, sabe, assim, ir de volta até lá no final do espelho, né,
Você fazer ali até a quarta posição, beleza, todo mundo meio que afina, tá tudo certo. Agora quando você começa, tipo assim, a fazer, principalmente, cara, usar capotaço com o dedo 4, putz, aí o negócio complica. E dentro lá do método do mouse você tem alguns desenhos assim, cara. Mas é o que eu digo, você tocou aquilo lá, pô, ficou legal, conseguiu afinar, você vai estar apto assim para tocar muita coisa sem esforço, enquanto muitas outras pessoas eventualmente não vão nem conseguir, sabe assim, ler, porque tá tão complexo, faz parte de coisas tão avançadas que elas nunca viram. Então, por isso que eu recomendo para você esse método, tá? Muito bacana aqui. Então, bom, essa é a aplicação, né? Os benefícios: fortalece a compreensão da estrutura harmônica e melhora a precisão dos saltos de corda. Realmente ajuda bastante, tá? Número 10 aqui, né? A 10ª forma de você estudar com as escalas, né? Ainda existem outras, tá? Assim, a gente poderia colocar aqui pelo menos umas 25 formas, assim, tranquilamente, tá bom? Em mudanças rítmicas, né? Que você mesmo pode sugerir. Por exemplo, em padrões invertidos, você tem, por exemplo, em cordas soltas dos mais diversos intervalos, assim, sabe? São muitas formas de você, assim, estudar as escalas, né, das mais diversas maneiras, mesclando dedilhados, enfim, é surreal. Número 10, gravação e autoavaliação, né, feedback objetivo. A gravação é a ferramenta mais honesta para identificar falhas que o músico não percebe durante a execução. Isso aqui é muito importante, porque o nosso ouvido tende a nos enganar, especialmente depois de um certo tempo de estudo, tá? Método: grave-se tocando uma escala e um arpejo por dia, né? Analise, ouça a gravação, focando em afinação, tá no centro, tá afinadinho, tá bonitinho, ritmo, o metrônomo está constante e uniformidade, né? O som é igual a todas as notas, ou muitas vezes a gente tende a fazer isso também. Isso também acontece muito comigo, que é, tô tocando ali e tal, e eventualmente alguma nota mais difícil eu tendo a dar um acento, porque eu fico mais tenso, porque existe aquela dificuldade, então eu tendo a dar um acento, acentuar aquela nota, assim, sabe? De modo que, pô, numa música não vai ficar legal, né? Então isso aqui é muito importante, tá? A uniformidade quando você vai tocar, tá bom? Você vê a quantidade de coisa que nós violoncelistas e músicos de cordas em geral temos que nos preocupar, cara, é um monte de coisa, né? O negócio é maluco, é difícil pra caramba, cara. Não é fácil tocar esse instrumento. Mas é por isso que vale tanta pena também, né? O som é igual em todas as notas, né? Ação: use as falhas identificadas para direcionar o foco do estudo do dia seguinte. E assim seguimos evoluindo. O que você achou desse vídeo, cara? Já que você assistiu até aqui, pô, tô muito contente. Agradeço de verdade a sua presença aqui. Nosso canal tá crescendo. Me ajuda a bater essa meta aí de chegar a 300 inscritos até o final de março. Cara, de verdade. Ou até março, quem sabe, né? Só posso agradecer. É isso, fico por aqui hoje e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu e fui!